Olá, meus queridos amigos, vocês que nos prestigiam nessa oportunidade. É uma alegria muito grande vir aqui conversar um pouco com vocês sobre o Ministério Público, essa instituição que eu, juntamente com os colegas que me acompanham no evento de hoje, abraçamos há muitos anos e temos orgulho de pertencer. Eu sou o professor André Stefan, promotor de Justiça de São Paulo, professor do Damásio já há quase 20 anos, promotor de Justiça há 21 anos, e vim aqui conversar um pouquinho com os meus colegas, Denis Pigosi, procurador da República e professor do Damásio, e Pedro Franco de Campos, procurador de Justiça e também professor do Damásio, e eu já registro desde esse momento, que foi membro da banca examinadora do meu concurso do Ministério Público, um dos responsáveis pela minha aprovação, portanto. Juntamente com esses valorosos colegas, viemos aqui então para conversar um pouquinho com vocês sobre Ministério Público. Nós vamos dividir a exposição, fazer uma breve introdução, o que é o Ministério Público na Constituição, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso perfil constitucional, sobre como é a atuação. Em seguida, nós vamos abordar a estrutura da carreira, falaremos do concurso público e depois a gente vai deixar para o finalzinho um destaque sobre como foi a nossa preparação para o concurso, como cada um de nós fizemos para conseguir vencer essa jornada difícil que é a preparação para concurso público, para o MP, não é um concurso muito concorrido, e nos dias de hoje, cada vez mais difícil essa preparação, cada vez mais exigentes são as bancas examinadoras. Eu vou agora, então, dar o boa noite aos meus colegas e apresentá-los aqui a vocês. Em primeiro lugar, o professor Denis Pigosi. Boa noite, meu amigo, uma honra estar aqui com você. Obrigado, André, boa noite a todos. É um prazer estar no workshop aqui do Ministério Público, tá? Juntamente com meus amigos André Stefan e Pedro Franco. E será uma honra aqui debater essa instituição que nos enche de orgulho mesmo. Boa noite a todos. Ótimo. E o professor Pedro Franco de Campos. Muito bem, meus prezados. Caríssimo André, prezado Denis, nossos alunos. É muito agradável sempre comparecer aqui no curso do professor Damásio, onde eu já vivo aqui essa estrada há quase 30 anos, e para conversar com os jovens que pretendem fazer concurso para o Ministério Público, alertando a todos eles, mostrando a todos eles o que é a carreira, as dificuldades de hoje de adentrar essa carreira, a felicidade quando se adentra a carreira, as realizações que se pode fazer em prol da sociedade dentro do Ministério Público, seja ele no Ministério Público Estadual, Federal ou em qualquer outro dos ramos da nossa instituição. Então é sempre renovado, ainda mais agora mediado por este jovem talento que é o André Stefan, que realmente eu fui da comissão de concurso e ele desde aquela época já se mostrava um menino talentoso, dedicado, estudioso, e hoje colhe os frutos aí do seu esforço, da sua dedicação e da sua extrema bondade e da sua competência na atividade de professor aqui no curso do professor Damásio. Bom, eu agradeço as gentis palavras dos meus colegas, Denis Pigosi e Pedro Franco de Campos, e gostaria então de já dar início à exposição falando um pouco sobre o Ministério Público na Constituição de 88. Daqui a pouquinho o professor Pedro vai acrescentar algumas questões que eu acho que são muito importantes, que é a visão sobre como o Ministério Público evoluiu, desde o momento em que ele ingressou até aquilo que hoje é o Ministério Público para o Brasil inteiro. Um Ministério Público único, singular, como há poucos no nosso mundo. Meus amigos, a Constituição Federal dedica ao Ministério Público vários artigos, mas desses eu destaco 3. Os artigos 127, 128 e 129 da Constituição. Esses dispositivos foram responsáveis por conferir o formato, o rosto do Ministério Público. Foi uma verdadeira revolução quando essas regras passaram a vigorar com a Carta de 88. De acordo com a Constituição, cabe ao Ministério Público, vocês certamente sabem disso, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, a defesa do ordenamento jurídico, a tutela dos bens de natureza de interesse social e de interesse individual e indisponível. Nós normalmente associamos a figura do Ministério Público àquela do promotor criminal, do procurador da República que atua na esfera criminal. Mas o Ministério Público também tem uma atuação destacada em outras áreas, sobretudo nos chamados direitos difusos e coletivos, meio ambiente, habitação e urbanismo, tutela do patrimônio público, saúde pública, direitos humanos
e tantas outras importantes áreas. A gente vai trazer aqui alguns exemplos da nossa vivência e da vivência de colegas que nos são próximos, que mostram a enorme variedade de atuação que tem o membro do Ministério Público. Como funciona, quais são as possibilidades, os ramos do Ministério Público na nossa Constituição? Nós temos, em primeiro lugar, o chamado Ministério Público da União, que se divide em Ministério Público Federal, o professor Denis é membro do MP Federal, procurador da República. Dentro ainda do MP da União, há o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, se você quiser ser promotor de justiça do Distrito Federal, esse é o concurso que você tem que prestar, MP do Distrito Federal e Territórios. Ainda como ramo do MP da União, há o MP do Trabalho e ainda o Ministério Público Militar, que atua perante a Justiça Militar Federal. Além desses ramos que pertencem ao MPU, nós temos os Ministérios Públicos Estaduais, onde atuam os promotores de justiça. No meu caso, sou promotor de justiça, atuo na primeira instância, e o professor Pedro Franco de Campos, que atua na segunda instância do Ministério Público Estadual. Há ainda, meus amigos, uma figura um pouco, eu diria, sui generis, que é o chamado Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que o Supremo Tribunal Federal diz que é um Ministério Público especial, tem carreira própria, tem concurso próprio, não é? Mas é muito pequeno. Não é? Concurso para Ministério Público do Tribunal de Contas só abre, não é, a cada 5, 10 anos para 1 ou 2 vagas. Não é? Um concurso, portanto, com uma carreira com poucos membros. O MP do Tribunal de Contas de São Paulo, por exemplo, tem 9 membros, né? Apenas isso. Você vai comparar com o Ministério Público de São Paulo, nós temos 2.000 membros, aproximadamente, no MP de São Paulo. Muito bem. Então, a gente tem essas ramificações dentro do Ministério Público. O MP estadual e o MP federal são, sem dúvida e sem demérito às demais, são os principais ramos do Ministério Público e são aqueles que têm, pensando aí em vocês, concursos com maior frequência. São os mais procurados, inclusive, pelos candidatos. Como a gente ainda está nessa parte introdutória, eu vou passar agora a palavra para o professor Pedro Franco de Campos, para que ele possa trazer suas considerações abordando essa questão da evolução do Ministério Público, o que era o Ministério Público quando ele ingressou na carreira, lá na década de 1970, e o que é o Ministério Público agora. E eu destaco, antes de passar a palavra ao professor Pedro, aqui no MP de São Paulo, o professor Pedro Franco de Campos já ocupou todos os cargos mais relevantes na nossa instituição. Já foi Procurador-Geral de Justiça, substituindo o Procurador-Geral de Justiça substituto, membro do Conselho Superior do Ministério Público, membro vitalício, membro nato do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, e ele, portanto, conhece o Ministério Público nas suas entranhas, o MP de São Paulo em particular, mais do que ninguém. E ele faz parte, obviamente, do nosso corpo docente. É um orgulho poder ter o Pedro Franco de Campos aqui como colega de aula, de turma, não é? Ministrando aula para as turmas aqui do curso. Professor Pedro, por favor, passe-nos um pouco aí da sua experiência. Muito bem. Falar sobre tudo isso, o André disse que eu sou um velhinho. E é assim mesmo. Eu já estou no Ministério Público desde 1977, portanto, 41 anos, e agora sou o terceiro na antiguidade do Ministério Público de São Paulo. Então, já tenho uma longa vida dentro da instituição, o que traz a gente conhecimentos que não estão nos livros, que estão na atividade, na vida, no exercício da atividade pública. Quando eu ingressei no Ministério Público, era um Ministério Público muito diminuto, sem as garantias legais que existem hoje na Constituição Federal. O Procurador-Geral de Justiça era demissível ad nutum, era escolhido entre os membros da carreira, os procuradores de justiça, isso já era uma verdade. Mas era demissível ad nutum pelo governador do Estado, sem nenhuma garantia. E não tínhamos orçamento próprio, o Ministério Público não tinha autonomia financeira, orçamentária, o Ministério Público dividia verbas públicas para o seu orçamento para exercer a sua atividade, junto com a Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público repartia essas verbas. Então, era uma instituição muito acanhada, com instalações físicas muito modestas, muito pequenas, muito pobres. Mas, em razão da vontade dos seus integrantes, dos membros do Ministério Público, que têm comprometimento institucional, porque sabe da relevância dessa instituição,
na defesa dos interesses da sociedade. Na área criminal, todo mundo imagina lá o promotor, aquele acusador sistemático, que nunca foi isso. Ele era promotor de justiça. Então, no campo penal, no campo civil, os membros do Ministério Público, desde a época em que eu estou lá, com mais de 40 anos, sempre a gente percebeu um comprometimento institucional, uma vontade de fazer a instituição crescer, não para nós mesmos, mas fazer uma vontade da instituição crescer para a prestação do serviço para a sociedade. E isso aumentou consideravelmente, André e Denis, que sabem disso. O André já é de uma geração que o Ministério Público já tinha uma estrutura legal muito forte, muito bem posta na Constituição, o que nos desvinculou dos poderes da República. O Ministério Público hoje é uma instituição desvinculada dos poderes da República. É um capítulo à parte das funções essenciais da atividade da judiciária do Estado. Então, nós não estamos vinculados ao Executivo, ao Legislativo, nem ao Judiciário. É uma instituição autônoma lá, para garantir os interesses da sociedade. O dispositivo mais importante da Constituição Federal no que diz respeito ao Ministério Público é que ele deve zelar pela harmonia dos poderes. Então, eu sempre penso nisso, quando há uma crise política entre os poderes da República, caberia ao Procurador-Geral da República não entrar com uma ação judicial, não é isso. Caberia a ele desenvolver atividade para voltar a com que os poderes sejam harmônicos entre si, apesar com a independência que cada um merece. Então, a instituição tem uma atividade extremamente relevante, extremamente importante. Haja vista hoje o que o grupo do Ministério Público Federal está fazendo no Brasil, na Lava Jato. O Brasil mudou, o Brasil está mudando. Não é só graças ao Ministério Público, não é isso. Mas é graças ao encontro de vontades de algumas instituições, dentre elas o Ministério Público, e é o Ministério Público Federal que está nessa dianteira da Lava Jato, que está mudando a feição brasileira. Está mudando. Algumas coisas estão mudando. Nós nunca tínhamos visto processos criminais com tanto sucesso, com tanta gente importante. Nós nunca tínhamos visto esse Instituto da Delação Premiada, ou da Colaboração Premiada, que era o nome que se queira dar, ganhou uma força muito grande em razão da participação e da sabedoria e da forma de fazer dos membros do Ministério Público, contando sempre com um judiciário forte, independente, contando com um trabalho policial absolutamente correto e com outras instituições, como Fazenda Pública, Receita Federal, etc. Então, essa estruturação que o Ministério, a estrutura legal que o Ministério Público tem, quando eu digo, meus jovens, quando eu digo estrutura legal, eu não estou dizendo uma estrutura bonita, chique, fashion, não é isso. Tudo quando nós falamos, legal é porque decorre da lei. Não sei o que é legal, que bacana. Não é bacana. A estrutura do Ministério Público, a estrutura legal decorrendo da lei, é sensacional. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa mexer nisso. Agora, precisa que venham para as instituições pessoas como essas que eu estou presumindo que são todos vocês que estão perdendo aí uma hora do tempo de vocês para assistir essa exposição. Então, André, respondendo isso que você disse, o Ministério Público evoluiu muito nesses últimos anos. De 88 para cá, então, foi um crescimento extraordinário. As atribuições extrajudiciais do Ministério Público, o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta, aquilo que o Ministério Público faz dentro da sua atividade administrativa, que evita a judicialização de determinadas questões. Claro que a nossa participação junto ao Poder Judiciário é muito grande e de uma relevância enorme, como, por exemplo, na questão penal, é que nós temos a exclusividade da ação penal pública, o que é uma garantia para a sociedade, não é uma garantia para o Ministério Público. O dia que se não tiver a entrega da exclusividade da ação penal pública para o Ministério Público, a ação penal vai virar motivo de vindita privada, vingança pessoal. Então, tudo isso, esse crescimento institucional, repito, não é voltado para os integrantes da carreira. Esse crescimento institucional decorrente do comprometimento dos seus membros para a Constituição é exatamente para beneficiar a prestação do nosso serviço, que é direcionado à sociedade brasileira. Professor Pedro, nós sabemos que o senhor vai ter um compromisso agora com uma outra turma, vai ter que sair mais cedo, então eu queria só que o senhor deixasse mais um registro aqui para a gente. O professor Pedro
ele acompanha há muito tempo essa questão dos concursos públicos, porque ele próprio, como já havíamos dito, foi membro de banca examinadora do concurso do MP de São Paulo por 2 vezes. Então, ele conhece bastante, né, os meandros da banca examinadora para Ministério Público, de como a banca pensa, o que a banca procura, não é, quais são as qualidades que se buscam nos candidatos. E eu queria, então, que o professor Pedro pudesse encerrar aqui a sua participação e poder, enfim, assumir o outro compromisso que tem, falando um pouco sobre sua experiência, sobretudo como examinador dos concursos do MP de São Paulo, que já foi por 2 oportunidades. Muito bem. O concurso é uma empreitada muito dura, que vocês vão enfrentar, que nós já enfrentamos, eu já lá 40 e tantos anos atrás. E quando eu fiz o concurso, não tinha cursinho. Não existia isso. Saía lá no jornal, era jornal de papel, não era nada eletrônico, isso não existia nada, imagina, claro que não. Nem telefone sem fio não tinha. Então chegava o Diário Oficial, um jornal fedido, cheio de coisa lá, sujava tudo a mão da gente, e saiu o edital do concurso. A gente recortava aquele edital, pregava numa mesa, numa escrivaninha, num papel, e com os livros do lado ia ticando ponto por ponto e estudando no livro. E assim era a preparação nossa. E vinha para o concurso. Naquele tempo tinham 2 provas, a escrita, psicotécnico e oral. E teve um determinado momento que o psicotécnico era reprovatório. Muito bem. A coisa foi evoluindo, foi aumentando o número de gente, houve necessidade da prova preambular, e os cursinhos foram aparecendo. E hoje eu tenho uma conclusão absolutamente forte, absolutamente definitiva. Você consegue passar no concurso hoje, seja para o Ministério Público, para a Magistratura, Defensoria Pública, estudando sozinho? Consegue. Consegue, claro que consegue. Com muito esforço, com muita dedicação, claro que consegue. Mas se você tiver a oportunidade de vir conosco, aí estou puxando a lado para o nosso, porque eu conheço esse curso aqui desde 1900 e, sei lá, quando é que você passou no concurso? 97. Então, desde 96, desde 92, 3 eu estou aqui dentro. Pronto. 92, 93. Então, vejam, se você passa no concurso sozinho, passa, muito difícil. Agora, é preciso de uma estrutura para ajudar você a estudar para o concurso. E a estrutura está aqui. Aqui tem estrutura. Para começar pelo corpo docente, pelas aulas, sejam elas presenciais, online, satélite, ou esse nome que a modernidade dá. Qualquer jeito. Corpo docente firme, presente e responsável. Ninguém vem aqui contar a história da carochinha. O pessoal vem aqui dar aula direcionada à prova que você vai fazer no concurso. Se você for bem sucedido na prova preambular, então aí a estrutura do cursinho, do curso do professor Damásio, vai com tudo em cima de você. Vai colar em você. Você vai ter um curso especial para a prova escrita, com material didático que o professor André prepara, que é uma coisa maravilhosa. Você vai com temas de dissertação de A a Z, de Z a A, tudo pronto, tudo arrumado, você vai ser orientado. Você vai ter estrutura para prova. Se for para a prova oral, então aí é sopa no mel. Porque você vai ter prova oral aqui simulada, inclusive com apoio de dicção, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de tudo. Tem dificuldade para falar em público, tem uma psicóloga que vai te ajudar, uma fonoaudióloga, etc. Então, a estrutura que o curso do professor Damásio conseguiu nesses anos todos de luta dessa instituição é oferecido àquele que quer fazer concurso de uma forma espetacular, que põe ele em vantagem muito grande com aquele que não tem condição de fazer o curso, ou que não quer fazer o curso, ou que quer passar sozinho. Essa experiência eu adquiri não só por ter sido examinador do Ministério Público. Antes de ser examinador do Ministério Público, eu fui assessor do Procurador-Geral lá em 1980, e eu acompanhava a realização dos concursos naquela época. E aí começou a aparecer os cursinhos, e o cursinho do professor Damásio foi o pioneiro. E aí nós já começamos a enxergar que o cursinho fazia diferença no jogo na hora do concurso. Lá em 1980, na década de 80. Já começaram a aparecer os candidatos do cursinho melhor preparados do que aqueles que tinham estudado sozinhos. Então vejam, é muito importante que vocês reflitam. Venham para cá, venham para o curso do professor Damásio, vocês não vão se arrepender, vocês vão ser bem preparados, vão ser orientados, vão ser quase que, às vezes eu brinco até com o pessoal aqui do nosso curso, vocês só faltam carregar os alunos, os candidatos no colo, para dar para ele mastigadinho aquilo que ele vai ter que estudar para ele passar no concurso. E isso é uma estrutura
Para vocês terem uma ideia, eu encerro aqui, André, porque eu tenho mesmo que assumir lá uma turma. Para vocês terem uma ideia, na prova oral do Ministério Público, isso não é segredo, não é proibido, o curso do professor Damásio põe gente lá nas provas orais para assistir o exame oral, anotar as perguntas todos os dias. Essas perguntas vêm para cá, tem gente aqui que responde a pergunta e manda para os alunos que estão trabalhando conosco na prova oral. O que mais você quer? O que mais você quer? As perguntas vão repetir. Então, tem aluno nosso aqui que vai fazer a prova oral no Ministério Público, as perguntas já estão dadas, repetir uma ou outra, tá. Então, só falta mastigar, já, a comida está mastigadinha para a pessoa fazer essa questão das perguntas, da repetição no oral é inevitável, né? Claro. Porque são centenas de perguntas. São centenas de candidatos, centenas chega uma hora que o assunto esgota. Aí tem que repetir a pergunta. Repetiu a pergunta, o aluno daqui já tem ela com a resposta pronta, feita pelos colegas daqui. E na prova escrita, gente, a gente treina redação, a gente corrige redação, dissertação, dá lá uma concurso de crimes, por exemplo. Tema que o professor André recomenda. Ou então saiu uma lei nova aí, crimes hediondos. Aliás, professor, me desculpe, o senhor falou tema que recomenda, eu me permito aqui fazer uma observação. Nesse concurso do MP de São Paulo, que terminou agora, o tema da dissertação foi dado para os alunos na preparação. Disse, preparem-se, dei vários temas, lógico, entre os temas que eu recomendei, que eu achava que poderiam cair, caiu o tema da dissertação. É fruto da sua experiência, da sua observação nos concursos anteriores. Só para encerrar, já que você contou isso aí, nós estávamos num prédio antigo aqui no curso do professor Damásio, ali naquela pracinha aqui perto de onde nós estamos hoje. Almeida Júnior. Almeida Júnior, isso mesmo. E estava aproximando um concurso aqui em São Paulo, da magistratura e do Ministério... Da magistratura. Concurso da magistratura. E eu estava conversando com um colega nosso aqui, que é um juiz de direito, o Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Excepcional, professor. Conversando com Fantástico, ele, né? eu falei para ele assim, olha, vai cair na magistratura uma dissertação sobre lei de entorpecente. Eu lembro dessa história. E ele falou, e eu acho que vai cair na parte civil dano moral. E caiu essas duas dissertações. Todo mundo pensou que nós dois soubéssemos o que ia cair na magistratura. Verdade. E adiantamos para os nossos. Olha só. É que a gente tem experiência com isso. Se sair é já que vai cair num concurso, tema de dissertação, colaboração. Ou não vai? Tem que cair. Claro que vai, é assunto da moda. Sem dúvida, lógico. Vai cair. E a gente faz também a análise do perfil da banca, porque você tem que ver o que o examinador gosta. Que examinador que trabalha na seção criminal, que cuida só de entorpecente. Vai cair entorpecente. Lógico. Claro. Lógico. Trabalha em setor de crimes contra a vida, o tribunal do júri. Vai cair tribunal do júri em processo penal. Vai. Então, isso é uma coisa que só a vivência ensina. Nada mais. Não está no livro isso. Não está no regimento interno, não dá nada. Então é você vivendo, observando e aprendendo, que você vai, e o destino disso de quem é? São para aqueles que estão aqui conosco se preparando. Tá bom? Então, bom workshop para vocês. E vocês aí que estão nos assistindo vão ficar sabendo de tudo, porque esses dois moços vão contar tudo para vocês. Foi um prazer, um abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor Pedro Franco, pela sua intervenção. É uma alegria poder contar com a sua presença aqui e adquirir um pouquinho da sua experiência e sua sabedoria. Meus amigos, agora a gente vai entrar numa outra etapa aqui do nosso workshop, que é uma etapa que implica na análise das carreiras Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Eu vou falar um pouquinho sobre como é a configuração do Ministério Público Estadual, óbvio, não é? Com o viés para o MP de São Paulo, do qual sou membro, e em seguida o professor Denis Pigosi vai conversar um pouco sobre como é internamente a carreira do Ministério Público Federal. Muito bem. Uma das coisas que, obviamente, é uma informação que você já tem, mas que eu acho importante destacar, a questão do salário, né? O salário inicial. O salário inicial para os membros do Ministério Público Estadual e Federal, ele varia conforme o MP, conforme a instituição que você pretende ingressar. Vai de, em média, 22 a 27 mil reais de subsídio inicial, que, sem dúvida, não é um valor expressivo, não é? Ainda mais num país como o nosso, você bem sabe disso, não é? Com sucessivas crises econômicas, a estabilidade que um concurso, que uma carreira pública propicia, é algo que não é de se jogar fora, não é? E um salário inicial como esse, sem dúvida, é um salário inicial importante, não é? De 22 a 27 mil. Por que tem essa variação? Essa variação existe conforme a quantidade de degraus que cada Ministério Público possua.
Então, veja, um Ministério Público como o de São Paulo. Quais são os degraus que nós temos aqui na nossa carreira? O primeiro degrau, quando você presta o concurso, é para ocupar o cargo de promotor de justiça substituto. O que é um promotor de justiça substituto? O promotor substituto é aquele que não tem um lugar fixo para atuar. Ele é vinculado a uma determinada região do Estado, a gente chama isso de sede, mas ele pode atuar não só nas promotorias daquela sede, mas também em promotorias de outros locais dentro do Estado, no caso do MP estadual. Então, você se tornou promotor de justiça aqui em São Paulo, PJ substituto. Você pode, em função desse cargo que ocupa, nesse primeiro degrau da carreira, atuar em qualquer promotoria do Estado de São Paulo. É uma etapa muito interessante de aquisição de experiência. Você tem a oportunidade de conhecer diferentes colegas, atuar em diferentes cargos. Então, você, como promotor substituto, pode, em um mês, atuar como promotor do júri, e no mês seguinte, atuar como promotor de justiça do patrimônio público, no outro mês, como promotor do meio ambiente, depois numa promotoria que tem atribuições cumulativas na esfera civil, na esfera criminal e assim por diante. Então, é uma fase muito dinâmica da carreira. Professor, achei esquisito isso daí, hein? Preferia uma coisa mais, atuar num lugar só, não é? Não ficar atuando em locais diferentes. Bom, pode ser que você tenha essa percepção, mas eu quero também te dizer que há uma contraprestação econômica, viu? Porque o promotor de justiça substituto, quando ele atua fora da sua sede, ele recebe um acréscimo, a gente chama de diária, né? O pagamento das diárias. Então, tem bastante promotor substituto aí que acaba formando, não é, um pé de meia, digamos assim, nessa primeira etapa da carreira. Não é que não são diárias aí que não são de se jogar fora. Quais são os outros cargos? Então, o MP de São Paulo tem muitos degraus, não é? Então, depois do promotor de justiça substituto, vem o promotor titular de entrância inicial. André, posso fazer uma pergunta? Fala, Denis, diga. Tem um tempo assim para se titularizar ou não? Atuar como promotor substituto até se tornar promotor titular. Tem um tempo? Você sabe que é uma questão muito legal, viu? Não, pelo amor de Deus, interfira a hora que você quiser, porque você falou uma coisa muito interessante. Há um tempo fixo, certo, previamente estabelecido para se titularizar? Não. Promotor substituto para ascender ao primeiro degrau da carreira? Não. Não tem um tempo certo, não tem um tempo fixo. Veja, a questão é basicamente a seguinte: você ingressa no Ministério Público e se torna promotor de justiça substituto, e aí você passa a compor uma lista de antiguidade. No primeiro momento, como é que é organizada essa lista de antiguidade dos promotores substitutos? Pela tua classificação no concurso. Isso. Então, veja, o promotor que passou em primeiro lugar no último concurso do MP de São Paulo, ele ocupa um degrau logo abaixo, na lista de antiguidades dos substitutos, ele está logo abaixo do último colocado do concurso anterior. Perfeita colocação, né? E aí o que acontece? Abriu o cargo de promotor de justiça titular, de entrância inicial. Aí o substituto tem que se inscrever e aí verificar se ele consegue se promover esse cargo, ou por antiguidade, ou por merecimento. Bom, mas colocando isso em termos concretos, a questão da carreira é uma questão muito momentânea, não é? Hoje, os promotores de justiça substituto aqui em São Paulo têm levado, em média, 2 anos para conseguirem se titularizar. 2 anos. Na minha época foi muito diferente, né? Isso é muito o momento da carreira, né? Criação de cargos, se tem aí buracos precisando serem preenchidos. Denis, sabe quanto tempo eu fui substituto aqui no MP de São Paulo? Quanto? 2 meses. Nossa. 2 meses. Foi uma vida de substituto muito curta. Eu fui, no primeiro mês, foi aquele mês que a gente tem aqui em São Paulo, no MP de São Paulo, da escola, que a gente chama o mês da escolinha, não é? Porque quando a gente passa no concurso, a gente vai para a escolinha. Mas é uma delícia a escolinha do MP, né? Porque você atua nessa escolinha já como promotor. Então, já é uma situação que você já se sente muito mais aliviado. Já tiramos o peso nas costas, não é? Depois atuei como mais um mês na sede, minha sede é aqui perto da Grande São Paulo, era Itapecerica da Serra, que era uma comarca também com índice de criminalidade bem alto, não é? Inclusive meus primeiros júris foram ali. E aí, logo em seguida, eu já me promovi a promotor de justiça titular.
E acabei tendo uma carreira, nas primeiras fases, muito rápida, mas eu volto a dizer, característica da carreira. Então, eu fui por 2 meses promotor substituto, me promovi, por 1 mês promotor titular, naquilo que antigamente não era esse nome, né? Hoje seria entrância inicial. Depois me promovi, fui 2 meses promotor de justiça titular de entrância intermediária. Nossa. E aí me promovi. Em 6 meses de carreira, eu já era promotor de justiça titular de entrância final. Nossa, que beleza. Lá em São José dos Campos. Eu lembro. Lembra? Lembro. Pois é. Sabe quanto tempo eu fiquei em São José dos Campos? 9 anos. 9 anos. Então foi 2 meses, 1 mês, 2 meses e 9 anos. Característica da carreira, não é? O MP de São Paulo naquela época, a gente fala, travava nesse momento. Então você até conseguia fazer uma carreira mais rápida, mas travava na entrância final. Hoje em dia a trava já está um pouquinho mais, não é, nos primeiros degraus. Entrância inicial, mas sobretudo a entrância intermediária. A gente já tem aí as primeiras travas. Você vai demorar um pouquinho mais a tua atividade como promotor nesses passos da carreira, mas que são interessantes. Porque a vivência de um promotor de justiça no interior, em comarcas pequenas, é algo único. Primeiro, porque você ali, nos primeiros passos, é o único promotor. Não é? É o único membro do Ministério Público. Isso vale também para o magistrado, ele é o único magistrado da comarca. Não é? Então você tem uma... A sociedade, aquela comunidade, te vê com respeito, deposita esperança na tua atuação. Você sente a tua ação interferir e mudar efetivamente a vida das pessoas. Né? Então você tem esse contato muito real com essa realidade que você pode tentar alterar para o bem de todos, para o bem comum. Não é? Isso traz muita satisfação para os membros do Ministério Público. Então, essa vivência no interior é muito legal. Não é? No interior, a gente é um pouco clínico geral, não é? Então, às vezes, o aluno vem, professor, eu estou aqui me preparando, mas meu sonho é ser promotor ambiental. Demora muito para ser promotor ambiental? Para atuar exclusivamente numa área como meio ambiente, como habitação e urbanismo, como promotor do consumidor, patrimônio público social, etc., demora, sem dúvida, porque você tem que chegar até um cargo que tenha essa como atribuição exclusiva. Demoram vários anos. Mas, ao longo da carreira, você pode ser promotor ambiental. Você não vai ser exclusivamente promotor ambiental, não é? Ou do patrimônio público, ou promotor criminal, ou promotor do júri. Você pode ter aí outras atribuições nesses passos, né, nesses primeiros degraus. Então, voltando só àquela questão, né, quantos são os degraus aqui no MP de São Paulo? Substituto, promotor de entrância inicial, intermediária, entrância final e o cargo topo da carreira, no caso do professor Pedro Franco, procurador de justiça. Essas são as etapas. Então, como nós temos 5 degraus, isso faz com que o nosso subsídio inicial, ou salário inicial, seja um pouco menor do que outros ministérios públicos. Vou te dar um exemplo agora, a gente vai olhar o material que preparamos aqui, que tem os concursos do Ministério Público que estão em andamento, para você verificar o subsídio inicial dessas carreiras. Veja, a gente tem aí concurso aberto para promotor de justiça do Ceará e promotor de justiça do Piauí. Ceará, 52 vagas, Piauí, 28 vagas. Veja a diferença aqui dos salários iniciais. Piauí, 24.800, Ceará, 26.100. Por que se dá essa diferença? Por conta daquilo que havia comentado, não é? Pelos degraus que cada uma dessas carreiras possui. O MP de São Paulo fica em torno de R$22 mil. Bom, falei um pouquinho do MP de São Paulo, da sua estrutura, depois eu comento um pouco mais como é que se dá a especialização dentro do MP aqui na capital, mas agora a gente vai ouvir um pouquinho o professor Denis. Né? E o MP federal, como é que são os degraus aí, professor? André, conta pra gente. Primeiramente, mais uma vez é um prazer estar aqui com você, você é uma pessoa que eu gosto muito mesmo, um professor espetacular, estou falando de coração mesmo. Boa noite, meus queridos alunos. O MP federal, André, a estrutura é essa, né? Quando a gente ingressa na carreira, ingressa como procurador da República. Mas, diferentemente da área estadual, não tem a nomenclatura procurador da República substituto. Olha que interessante. Então, você já é, entre aspas, titular, né? Então, procurador da República. No meu caso, essa outra diferença com relação ao estadual, eu sempre fui apaixonado, André, e você também né? Eu sempre fui apaixonado por direito penal. E eu tive a sorte
de começar a trabalhar em São Paulo. E aqui em São Paulo, como uma PR, uma Procuradoria da República grande, né, a gente tem a especialização. Então, eu sou procurador da República já há 20 anos, sempre trabalhando na área criminal. Agora, por outro lado, como também tem na estadual, existem as PRMs, né, as Procuradorias da República dos municípios. Lá, os procuradores da República também fazem clínica geral, né? Atuam em todas as áreas, né? As áreas que a gente fala, né? Quem é apaixonado pelo crime, como eu, tem a área criminal, tem a área da tutela de interesses difusos e coletivos, que abrange consumidor, que abrange a área de saúde, patrimônio público, índio, muito índio, questão indígena é muito forte no Ministério Público, até para concurso, que eu vou falar isso para você. É muito forte mesmo a parte indígena, saúde, educação, meio ambiente, né? E a gente trabalha juntamente com o Ministério Público, né? Então, quem é vocacionado para a área da tutela coletiva também tem essa vantagem também de trabalhar em São Paulo e ser especializado. No interior, faz tudo. Denis, deixa eu te fazer uma pergunta. Lógico. Se o aluno quer prestar MP federal, ele quer ser procurador da República, ele passa no concurso. E aí, como é que funciona essa questão da escolha? Onde ele vai atuar logo no primeiro passo? Como é que funciona isso? André, excelente pergunta. Ó, como eu falei, quando eu passei em 98, eu sou do concurso de 98, um ano após você, tinha vaga em São Paulo. Hoje está mais difícil. Hoje, então, pela classificação. Pela né? classificação. Tem lá as vagas, conforme a tua classificação, você tem a prioridade de escolha. De escolha, né? E para chegar em São Paulo, para chegar no Rio de Janeiro, demora mais um pouquinho de tempo. Mas com paciência chega assim. Chega assim. Então, depois de procurador da República, né, o primeiro grau, ou por antiguidade, ou por merecimento, a gente chega ao cargo de Procurador Regional da República. Olha só, André, eu sou do 16º concurso, de 98. Eu tenho 20 anos de MPF. Tem procuradores da República com 15 anos, 14 anos, 16 anos, que são já procuradores regionais da República, né? Então, interessante isso. Então, é o segundo grau da nossa carreira. Ser procurador regional da República, eu até estava conversando com você e com o Pedro Franco, tem uma atuação excepcional agora, também o procurador regional da República, que atua perante os tribunais na área eleitoral, né, André? O procurador regional eleitoral, né? É muito importante isso, procurador regional eleitoral. Aliás, Denis, deixa eu falar uma coisa. Essa questão da área eleitoral tem uma curiosidade, né? Que é até importante como informação de concurso. Na primeira instância, o Ministério Público Eleitoral, quem atua é o promotor de justiça, é o estadual. Então, eu já fui promotor eleitoral. Você já foi? Já fui promotor eleitoral. Quando você entrou na primeira instância. Sim, logo no começo da carreira, fui promotor eleitoral. Mas a segunda instância é o MPF. É o MPF. Né? É o Procurador Regional da República, que é o Procurador Regional Eleitoral. Se fala até numa atuação híbrida. Né? Quer dizer, na primeira instância, o MP do Estado. Na segunda instância, o MP federal. Isso. Mas você falava dos degraus da tua carreira, né? Então, o teu procurador da República, o procurador regional da República e, por fim, tem o subprocurador-geral da República, que atua perante o STJ e o STF. Muito interessante então, isso. Aí tem que se mudar para Brasília. Tem que mudar para Brasília. Né? Entendi. Outro ponto interessante que você tocou agora, André, obrigado por lembrar, o Procurador Regional da República, que é o segundo degrau, atua perante os TRFs. E todo mundo sabe que existem 5 TRFs, né? Então, atua perante os TRFs. Já o Subprocurador-Geral da República, o Subprocurador-Geral da República atua em Brasília perante o STJ e o STF. Denis, posso te fazer mais uma pergunta? Mais uma curiosidade que eu tenho? Se você quiser ser Procurador Regional da República, você precisa atuar obrigatoriamente no TRF da terceira região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul? Não, André, olha que pergunta interessante. Se eu quiser ser Procurador Regional da República, e eu já tive essa oportunidade, eu posso ser lá em Brasília, na PRR1, na primeira instância, posso ser em Recife, também, perante o TRF lá de Recife. Então, eu não sou vinculado a São Paulo. Se eu quiser, que é uma diferença nossa, né? Nós só podemos atuar em São Paulo. Se eu quiser mudar, por exemplo, hoje de São Paulo para o Rio de Janeiro, se tiver vagas lá, eu posso mudar. Você se pode eu quiser mudar para Manaus, Florianópolis, imagina. Que beleza, hein?
Desculpa, pode É continuar. isso, então. Isso é Manaus, Florianópolis. Então, é uma carreira muito interessante, Legal, né? muito legal Muito isso, né? interessante. Muito legal. E finalmente tem o PGR, né, André? O PGR que tem uma atribuição aí que é enorme pela Constituição Federal, né? Tá ótimo, perfeito. A gente falou um pouquinho do MP eleitoral agora, né? Essa questão que, aproveitando até para os amigos aí todos interessados em concurso. E tem uma questão que eu queria abordar, que é o promotor militar. Também há uma curiosidade, e poucos sabem disso. Nós temos 2 ramos da justiça militar no Brasil. A gente tem a justiça militar federal e a justiça militar estadual. Qual é o membro do Ministério Público que atua perante a justiça militar? Você saberia dizer? Ah, professor, o senhor falou lá no comecinho, não tem o MP militar, é ele. Não, não é bem assim, olha. O Ministério Público Militar, lembra? Nós temos o MP da União e os seus ramos. MP Federal, do Trabalho, do Distrito Federal e Territórios e MP Militar. Então, o MP Militar é um ramo do MP da União. O MP Militar, que pertence ao MP da União, atua perante a Justiça Militar Federal. Mas quem atua por parte do Ministério Público junto à Justiça Militar dos Estados? É o MP estadual. Como é que funciona isso? É um cargo dentro do Ministério Público Estadual. Aqui no MP de São Paulo, existem 6 promotores de justiça militar. Um detalhe que eu não sabia, André. 6? 6 promotores de justiça militar, aqui em mesmo. São Paulo, que atuam na justiça militar. Não, eu não sabia paulista. desse número aí. São 6, são 6. São 6 colegas. São 4 auditorias militares com 6 promotores de justiça. Então, como é que funciona, né? Se alguém aqui fala, professor, eu descobri outro dia aí que existe o direito penal militar, comecei a estudar o Código Penal Militar, o CPP militar, gostei, quero ser promotor militar. Você tem 2 caminhos. Você pode prestar o concurso para o MP militar, e aí você já ingressa diretamente como promotor de justiça militar, né, dentro do MP militar, que é ramo do MP da União, mas os concursos são mais raros, são poucas vagas. Ou outro caminho é ingressa no MP estadual, e aí vai abrir um leque enorme e você pode escolher, não é? Quando chegar o momento certo, quando você estiver na etapa certa da carreira, você pode escolher ser promotor de justiça militar. Eu sou promotor de justiça militar, Denis, sabia disso? Não sabia. Meu cargo é 3º promotor de justiça militar aqui de São Paulo. Nunca exerci, porque eu estou afastado pela minha condição de assessor do Procurador-Geral de Justiça. O André, e o promotor militar aqui da União, ele tem uma estrutura muito forte, viu? Excepcional a estrutura. Olha, um concurso que eu recomendo também, viu? Ministério bom Público concurso, Militar. né? Também já ouvi dizer isso, tem uma bela estrutura. Muito boa estrutura. Eu falei eu estou afastado, nunca exerci quer dizer, um cargo para o qual eu me removi, mas não cheguei efetivamente a exercer pela minha atuação como assessor do Procurador-Geral de Justiça. Estou afastado das minhas funções e sou assessor do PGJ na área criminal. Mas eu acho que é legal fazer o destaque aqui, meus amigos. O PGJ de São Paulo, por exemplo, o professor Gianpaolo Poggio Ismânio, ele foi meu professor aqui no Damásio, ele faz parte do nosso corpo docente, ele está afastado momentaneamente das aulas nos cursos preparatórios pela sua função de Procurador-Geral de Justiça, mas ainda continua aqui com palestras, né, com aulas na pós-graduação. Aliás, na semana que vem, me permita aqui, Denis, fazer divulgar isso para todos vocês, fica aqui, não é? Vai ser um evento aberto. Na semana que vem a gente vai ter a semana jurídica do Damásio. Na terça-feira, dia 7, a gente vai ter um evento que é o combate à corrupção. E para esse evento, eu também vou figurar como mediador, nós convidamos o Ismânio, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, e o seu colega, Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa do MPF. André. Pois é, e para falar de combate à corrupção. Que dupla. Né? O Ismânio, o PGJ de São Paulo e o Deltan Dallagnol. Sensacional, show de bola. Legal, né? Muito legal. Um evento aberto, todos convidados aí para assistir. Esse evento vai ser transmitido também, não é, pelas unidades, não é, em várias faculdades do grupo Damásio, não é? Enfim, por vários canais. Se informe aí que vocês vão ter acesso, vai ser algo muito legal. Combate à corrupção, que é um tema, obviamente, super importante para o Brasil, então, não é? O que dizer? O quão relevante é essa questão do combate à corrupção. E também são professores da pós, né, André? Os dois, né? Os dois são professores da pós. Tanto o Deltan, aliás, o Deltan ele vem na terça para a semana jurídica e na quarta ele já vai dar a sua aula na pós-graduação de Direito Penal. Bom, meus amigos, voltando aqui, então, àquilo que nós dizíamos, né, sobre o Ministério Público. Falando agora um pouquinho do MP de São Paulo, voltando a tratar,
quando você ocupa o cargo de promotor de justiça titular de entrância final, as opções são enormes, não é? E tem algumas que eu queria destacar. Além de você poder atuar como promotor do júri, promotor militar, conforme eu havia exposto, promotor criminal, há também promotorias de justiça especializadas, inclusive na área criminal. Eu cito, por exemplo, aquela que nós criamos há pouco tempo no MP de São Paulo, foram criadas essas promotorias em 2016, foi a Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Isso foi algo muito marcante aqui no MP de São Paulo. Então, nós temos ali um conjunto de membros do MP que tem como bandeira o combate a essa violência sistêmica que é a violência contra a mulher, não é? A Lei Maria da Penha propiciou isso, chamou atenção para esse fato terrível que já assolava o Brasil, enfim, e vários locais do mundo, mas ela revolucionou em matéria de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E a gente tem aqui no MP de São Paulo, não é, colegas, tanto promotoras quanto promotores, que têm uma atuação destacadíssima nessa bandeira de enfrentamento ao tema da violência contra a mulher. Isso é muito legal, não é? Então, você tem promotorias criminais especializadas aqui em São Paulo, promotoria de violência doméstica, promotoria de sonegação fiscal, promotoria do júri. No MP federal também tem, não tem atuação criminal especializada? Existe. Conta um pouquinho deles, como é que funciona isso? Existe sim, André. Tem lá no Ministério Público Federal, né? Eu já fiz parte, eu já tenho... Também, André, é importante falar isso, o controle externo da atividade policial, né? É verdade, eu já fiz parte do grupo do controle externo da atividade policial. Eu já encabecei forças-tarefas junto com o INSS, com a Receita Federal. Tem aqui o grupo em São Paulo destacado para a Operação Lava Jato. E outra coisa interessante, André, se você me permite, aqui em São Paulo existem 3 varas criminais especializadas de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, são 9 procuradores da República que só trabalham nesses crimes. Eu não sou especializado. Eu trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, nos crimes federais comuns. Em sentido lato, não é? Em sentido lato. Um dos colegas que atua, um dos procuradores da República, é o Rodrigo de Grandes, né? Que foi promotor estadual. E é professor da nossa pós também. Foi membro do MP de São Paulo e agora é procurador da República, né? Que é um colega também muito valoroso muito. Do Ministério Público Federal. Essa questão das forças-tarefas, né? Isso eu acho que é um modelo que o Ministério Público Federal adota, que eu acho muito legal, né? E importante para a gente replicar isso nos MPs estaduais. É importante, né, André? Como o professor Pedro Franco falou, né? Não é, eu sempre falo, não é o Ministério Público Federal, não é o Ministério Público Estadual. Eu acho que a Operação Lava Jato mudou a história desse Brasil. Não tenha dúvida. Né? André, outra coisa, eu sempre falo isso, para deixar bem claro aqui, né? Independentemente de partido, pelo amor de Deus. Eu sempre falo, cada um tem... o time de futebol, não se discute, né? Futebol, religião e política, né? Mas a Operação Lava Jato mostrou a sua força, né? Mostrou a força, foi uma operação bem compactuada, assim, e está dando resultado, né? Sabe, uma vez um conhecido meu me perguntou, né? Aqui que eu atribuía, como promotor, aqui que atribuía esse sucesso da Operação Lava Jato, não é? Bom, lógico que a gente pode atribuir isso a vários fatores, mas eu destaquei para ele 2 coisas que, para mim, são decisivas, não é? E que são questões gerais, mas que são decisivas. Sem elas, a Lava Jato nunca teria chegado onde chegou, dentro do MP. Primeiro, o Ministério Público independente. Isso. Se a Constituição de 88 não tivesse dado ao Ministério Público a independência que essa instituição tem, se o MP fosse vinculado ou subserviente ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, não teria o Ministério Público conseguido atingir os resultados que obteve. E além, obviamente, da atuação de um Ministério Público independente, a lei do crime organizado, que criou o Instituto da Colaboração Premiada, permitindo que as pessoas que integram a estrutura do crime organizado tenham a oportunidade de delatar, fornecer provas, para, óbvio, em busca de benefícios, mas revelando a estrutura da organização criminosa, porque só com alguém de dentro que conhece
por dentro, que conhece as entranhas, para que nós possamos desbaratar uma grande organização criminosa. Eu acho que, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, esses são os dois destaques, o MP independente, não é? E esse instrumento jurídico que a Lei 12.850, de 2013, trouxe para o Brasil. E outra, viu, André? Eu gosto sempre de utilizar essa palavra aqui, essa expressão, com relação ao Ministério Público, a hierarquia é apenas administrativa e não funcional. Isso é muito importante, não é? Nossa. O Procurador-Geral da República não interfere no seu trabalho, no serviço, o PGJ não interfere no trabalho dos promotores. Isso é essencial. Isso é fundamental. Fundamental, André. Isso é fundamental. A hierarquia é apenas administrativa e não funcional. É verdade. Eu lembro quando eu estava lá nos bancos acadêmicos, na faculdade, né, uma das coisas que me atraiu para o Ministério Público foi justamente isso, né? O que a gente chama de independência funcional. Você já deve ter ouvido falar. A independência funcional, que está prevista na Constituição, artigo 127, parágrafo 1º, um dos princípios que norteia o Ministério Público, garante a todos os membros do MP liberdade de convicção. Você atua no Ministério Público segundo sua independência, segundo aquilo que você acredita que é o que pode propiciar o bem à sociedade. O Ministério Público se presta à proteção, à tutela dos interesses relevantes na sociedade. A sociedade é o nosso cliente. Eu dizia isso muito quando eu era promotor do júri. Eu fui 9 anos, lá em São José dos Campos, fui por 9 anos promotor do júri. Eu fazia sempre questão de destacar aos jurados, não é, que eu sou tão advogado quanto o defensor. A diferença central é o cliente. O defensor tem como cliente o réu, acusado do crime doloso contra a vida. E o cliente do promotor é a sociedade. E eu dizia isso para mostrar para os jurados. Aquele advogado tem que atender os interesses daquele cliente. E eu, como membro do Ministério Público, tenho que observar os interesses do meu cliente, que é a sociedade. O que a sociedade espera no júri, na área criminal, por exemplo? Que nós batalhemos em busca da condenação do culpado, jamais da condenação de um inocente. Isso. Então, essa possibilidade de você atuar com isenção, isso é algo que, para mim, é fundamental. Não é? Então, a gente não tem rabo preso, não deve favor a ninguém, a gente atua com independência funcional. E você deve obediência à lei e à sua consciência, né, André? Verdade. Isso eu acho importante. Isso que você destacou no júri é muito importante, André. Isso que você destacou no júri é muito importante. O promotor de justiça, como o Pedro Franco falou também aqui, a gente tem que colocar isso. Não é um promotor de condenação, é um promotor de justiça. Quantas vezes, André, tenho certeza que você pediu absolvição do... Sem dúvida, lógico, não tem prova. Ou demonstrou que agiu em legítima defesa, não é? Situações como essa, a gente tem o dever de consciência funcional, legal e constitucional de pedir absolvição. Isso. Porque essa é a nossa missão, né? É para isso. E, aliás, a gente falou, né, eu abordei aqui a minha atuação como promotor do júri. Tem algo que eu acho bem marcante, eu sempre gosto de citar, não é? Certamente você, na sua experiência de procurador da República, também teve aí e tem até hoje, não é? Esse tipo de passagem, essas lembranças. Veja, a atuação do Ministério Público, ela traz para a gente, muitas vezes, determinadas recompensas que vão muito além dos subsídios que nós temos todo o começo do mês. Eu lembro quando era promotor do júri, não é? E em mais de uma oportunidade, esse foi um caso bem marcante, eu cito aqui como exemplo, eu fui procurado no gabinete da promotoria pelo pai da vítima. A vítima era um estudante de odontologia, o rapaz tinha 19 ou 20 anos de idade, e ele foi morto a tiros na porta da sua casa. Ele brigou com outro rapaz, esse rapaz passou com o automóvel, junto com outra pessoa, pararam o automóvel na frente da casa do rapaz, ele estava saindo da garagem, tinha uma rampa, ele estava saindo a pé, os dois pararam o carro e o autor da conduta efetuou os disparos e o outro incentivando, vai, atira, atira, atira rápido. Esse foi o crime. E eu lembro receber o pai da vítima ali na promotoria, não é? E eu recebi por quê? Porque ele dizia, olha, doutor, eu só quero uma coisa, justiça. Eu não quero vingança, eu não quero dinheiro da família, eu não quero nada, mas eu quero que o autor do crime pague pelo que ele fez. E eu deposito minhas esperanças no senhor. Quer dizer, já atribui para a gente uma responsabilidade enorme. Não é? Que responsabilidade, André? E eu lembro, ao final do júri, não é? Quando o juiz leu a sentença, o réu foi condenado, e o juiz aplicou a pena. Qual uma curiosidade, você lembra a pena, André?
Puxa, Denis, não me lembro a pena, mas, enfim, crime qualificado, salvo engano, foi 14 anos de reclusão. Não lembro agora, meu amigo. Esse detalhe me falhou, mas o que não me falhou, o detalhe que não me falha, foi a lágrima escorrendo do olho do pai. Nossa. O abraço que ele me deu no final do júri de agradecimento, não é? Dizendo, olha, doutor, o que o senhor fez para mim aqui não tem valor. Agora eu posso, pelo menos, tentar virar a página da minha vida e levar adiante, porque eu saio daqui com a sensação de que foi feita a justiça. Você poder propiciar isso, não é? Para um pai, para uma mãe, para uma família que sofreu uma tragédia, como ocorre num crime doloso contra a vida, é algo extremamente gratificante, e a gente nunca esquece. Denis, esse senhor, ele tinha uma empresa que confeccionava cristais, e ele me deu uma esfera de cristal. Enfim, algo que não tem um grande valor econômico, mas que, para mim, tem um valor sentimental muito grande. Essa esfera de cristal, ela fica lá na minha escrivania, na minha casa, aí do lado do meu computador. Quando eu trabalho em casa, quando eu escrevo meus livros, quando eu estou ali estudando um pouquinho, a esfera está sempre ali ao meu lado. Eu olho para ela e me lembro, na hora, desse senhor. Isso, para mim, é algo muito marcante na carreira, não é? História bonita, hein, André? História bonita. É aquele momento que a gente fala, pô, valeu a pena. Valeu né? a pena. É para isso que a gente se esforçou tanto, né? Lógico, a gente quer a segurança financeira, a gente quer poder ter o prestígio de ser membro do Ministério Público, a gente quer muita coisa. Mas isso, não é, que a gente pode propiciar, supera tudo, não é? Sem dúvida, supera tudo. Conta um pouquinho também, meu amigo, de experiências que você tem aí na tua atuação. Eu sei que você já me contou aí de tantos casos interessantes que você já atuou, não é? Tive um caso agora, André, que apareceu na mídia, né? Um caso da Operação Lava Jato comigo, onde um determinado cidadão que fez uma colaboração premiada, né? Fez uma colaboração premiada, isso saiu nas mídias, etc. Fez uma colaboração premiada, e o juiz, o Sérgio Moro, lá em Curitiba, falou o seguinte, tudo bem, homologou a colaboração premiada e você vai cumprir uma prestação de serviço à comunidade aqui em São Paulo, né? Eu vou te colocar uma tornozeleira. E, por incrível que pareça, da tornozeleira, é tudo novo, né? Sai extrato, né? Sai o extrato da tornozeleira. E naquele momento, ele estava assinando que estava lá na instituição beneficente. E na tornozeleira, falava que ele estava na casa dele. Então, olha só que interessante. Oh, meu Deus. Que coisa, né? Então, foi um caso emblemático agora, recente, que apareceu. E a gente não pode dar maiores detalhes, porque está em sigilo, etc. Mas até agora aí, saiu na mídia. São interessantes casos aí da Operação Lava Jato que respingou na minha atuação. Legal, muito legal, né? Quer dizer, a Lava Jato que começou em Curitiba, se ramificou para o Rio de Janeiro e aqui para São Paulo, não é? E está em muito boas mãos aqui, com os outros colegas e com você, meu amigo Denis. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o Ministério Público, sobre as carreiras, sobre o MP de São Paulo, sobre o MP Federal. Agora, acho legal a gente conversar um pouquinho também com os nossos amigos sobre o concurso. Como é o concurso para o MP de São Paulo, para os MPs estaduais, e como é o concurso para o MP Federal? Há muita semelhança, não é? São concursos muito parecidos. Há muita semelhança. Eu vou falar um pouquinho do concurso do MP estadual, você conversa um pouquinho depois com a gente do concurso para o MP Federal. Meus amigos, o concurso para o Ministério Público ele é composto por 3 fases, não é? A etapa preambular, a fase escrita e a fase oral. Existem alguns ministérios públicos que têm outras fases, né? Fase de tribuna, por exemplo, mas basicamente o que se encontra como modelo comum nos MPs estaduais é isso, preambular, escrito e o exame oral. A fase preambular, ela é uma fase eliminatória, né? Ela elimina candidatos e aprova um pequeno grupo para as próximas etapas. A fase escrita e a fase oral são, além de eliminatórias, classificatórias. Então, vão interferir também não só na sua aprovação, mas também na sua colocação, no resultado final do concurso. De que vale você passar num concurso nas primeiras posições? Às vezes
Você está aí, pô, professor, eu quero passar no concurso. Se eu passar em último lugar, perfeito, ótimo. E esse é o espírito mesmo, tem que lutar para ingressar no concurso. Verdade. Não é porque você vai ser, se passou em último, penúltimo, ou primeiro ou segundo colocado, você vai ser tão promotor de justiça quanto todos os outros. Não é? E já adquire, desde o primeiro momento, a independência funcional. A gente já tem independência funcional desde o momento que entra. Ah, mas é o promotor substituto que tem no MP de São Paulo, no Federal não tem. Não é? Ah, mas ele não tem independência funcional? Sem dúvida que tem. A gente já tem a liberdade de convicção desde o primeiro momento na carreira, não é? Mas a questão do promotor de justiça, não é? Então, você entrou, você já tem a independência funcional. De que vale aquela classificação? Bom, a única vantagem que você pode ter por obter classificações melhores será na lista de antiguidade. Como eu havia dito, né? O Denis perguntou, demora muito para o promotor de substituto se titularizar? Depende da posição que ele está na lista de antiguidade. Isso vale para todos os MPs estaduais, não é? Então, passando nas primeiras posições, em tese, você tem uma chance de se titularizar, caso queira, mais rápido do que os demais. Tudo vai depender de quantos cargos abrirem, quando abrirem os cargos, quando se disponibilizarem os cargos para promoção. Mas para aí, viu? No MP de São Paulo, a classificação no concurso, ela só interfere na antiguidade na primeira lista, que é a lista dos substitutos. No momento que você passa para a segunda lista, que você se titulariza, então, eu sou substituto, eu estou na lista de antiguidade dos promotores substitutos. Eu me titularizei, aí eu vou estar na lista dos promotores de justiça titular, de entrância inicial. Aí a classificação no concurso não importa mais, passa a ser irrelevante. Você passa vale o momento que você chegou. Você passa na frente quando você titulariza, você passa na frente daquele que passou na sua frente do concurso, é isso? Exatamente. Então, eu passei no concurso, sou substituto. Lembra que eu disse? Eu fui substituto por 2 meses. Então, na lista de antiguidade, tinha vários substitutos do concurso anterior que estavam na minha frente. A hora que eu me tornei titular, eu passei na frente deles na lista de antiguidades. É importante saber isso. Aliás, isso foi algo que vai gerar reflexos, espero, cedo ou tarde na carreira. Né? Com 6 meses eu já estava em entrância final, então isso vai fazer com que, em tese, eu consiga galgar o cargo de procurador de justiça mais cedo de que muitos colegas aí que acabaram ficando para trás na lista de antiguidade. Né? Isso interfere também. São escolhas que a gente tem que fazer de programação de carreira, né? A gente já começa a falar um pouquinho disso com os colegas quando eles estão aqui na preparação para o oral. Quando a gente está na preparação para o oral, eu já falo assim, até porque isso pode ser abordado pelo examinador. Você já tem ideia de como é que você vai programar a tua carreira? Você quer ficar bastante tempo no interior? Você quer fazer uma carreira mais rápida para chegar em São Paulo mais rápido? A gente conversa um pouquinho, porque eu acho que são informações importantes, não é? Para o aluno, para o candidato que está se preparando para saber. Mas a gente falava do concurso público, não é? Então, você tem a etapa preambular, eliminatória, fase escrita, fase oral, eliminatória e classificatória. Como é que funciona a prova escrita? São questões dissertativas, uma dissertação e uma peça. Esse é o modelo básico, que é replicado em vários estados. Não é? Há estados que têm mais de um dia de prova escrita. Então, tem prova escrita temática. Sábado, com 3 temas, por exemplo, penal, administrativo e constitucional. Domingo, com outros temas, civil, processo civil, direitos difusos, por exemplo. E aí tem o exame oral. No exame oral é super importante aquele acompanhamento para e passo, né? Você tem que saber diariamente quais são as perguntas que são formuladas. Aqui no Damásio, a gente dá todo o suporte disso, como o professor Pedro já destacou. É super importante. Veja, vamos citar aqui os exemplos. Você tem MP do Ceará e MP do Piauí como concursos abertos. 52 vagas, outro, salvo engano, 28 vagas, né, em torno disso. Bom, enfim. Pensa nesse concurso com 52 vagas abertas. Quantos candidatos vão passar para o exame oral? No mínimo o dobro de vagas, no mínimo 104 candidatos. Pensa um examinador que arguirá cada um dos 104 candidatos quantas perguntas ele tem que fazer. Suponha que ele faça, em média, e normalmente é isso, 10 perguntas por candidato. 10 vezes 104, 1.040. Ele vai fazer 1.040 perguntas. Você não acha que ele vai repetir? Certeza que ele vai repetir. Não é? Por isso, como eu disse, a gente tem que saber o que está sendo perguntado no oral, qual é a resposta certa, o que o examinador quer, tem que acompanhar toda essa evolução das questões no oral e a gente faz
te dar esse feedback aqui quando você faz os nossos cursos de reta final, de preparação, reta final. Não é? Eu acho legal falar, né? Você, poxa, professor, eu não conheço o Damásio, quais são os cursos aí que vocês oferecem, como é que funciona, não é? O Damásio oferece uma gama muito grande de cursos. Nós temos o curso anual, não é? Começa em fevereiro, termina em dezembro, não é? Mas ele é modular, então você pode entrar em fevereiro ou em agosto, não é? Ou agora, tem a oportunidade de você entrar nesse curso anual, é um curso mais completo. Nós temos os cursos específicos, não é? Aliás, o curso, o Damásio está fazendo uma promoção, inclusive, para quem tem interesse nesse específico. O curso do Ministério Público e da Magistratura, a gente tem esse específico, é um curso de 6 meses. No seu corpo docente, óbvio, só promotores de justiça e juízes de direito, eu faço parte desse corpo docente, não é? Nas matérias de penal geral e processo penal, com outros colegas, não é? E esse curso, inclusive, está com uma promoção especial aí. Ó. Se você tem interesse, você que está acompanhando o workshop, tem interesse nesse curso, aproveita a oportunidade, hein? Salvo engano, a gente está dando 20% de desconto, não é isso? 25% de desconto. Ó, que bem beleza, legal, hein, André? Bem legal. Ó. Eu acho que a gente tem até alguma coisa aí no material, não tem? Ó? Olha, o curso MP Magistratura, período de hoje até 19/12/2018, turno da manhã, tem a carga horária total aí, não é? 432 aulas, magistratura e Ministério Público, faltou escrever aqui, viu? Magistratura e MP, e 54 aulas de sentença civil, criminal e peças do MP. Muito bem. Essa sentença civil, criminal e peças do MP é a parte, é isso ou não? Se o candidato se interessar, ele pode ter essa complementação. Tem uma informação legal aí, ó, concurso do MP de São Paulo, esse último que teve aí, dos 67 aprovados, 35 foram nossos alunos. Por falar em concurso do MP de São Paulo, ó, você que tem interesse no MP de São Paulo... Fala aí, André. Já tem um pedido de abertura de novo concurso. Nossa. O Procurador-Geral de Justiça já fez o pedido de abertura. Esse pedido foi formulado junto ao órgão especial do Colégio de Procuradores, do qual o professor Pedro Franco faz parte. E tudo indica que haverá a aprovação da abertura desse concurso, não é? Então, há uma necessidade de mais promotores de justiça, uma necessidade enorme aqui, né? Um déficit de cargos de promotor de justiça aqui em São Paulo, até pelo crescimento, pela evolução funcional. Né? O colega passou como promotor substituto, ele logo se torna promotor titular. E aí os cargos ficam ali vagos e abertos, precisa fazer novos concursos. Não é? E a perspectiva, então, é que nós tenhamos um novo concurso, se for aprovado, como o Procurador-Geral de Justiça requereu, para 80 vagas. Então, você que é MP de São Paulo, radar ligado. Perspectiva de concurso já é concreta, porque já há um pedido formal elaborado junto ao órgão competente. Aliás, a gente vai ter, não só MP de São Paulo, vai ter magistratura de São Paulo também, não é? Então, realmente, esse semestre vai ser um semestre com bastante concurso aí. É a hora de você começar. Senta, começa a estudar. A gente vai falar um pouquinho sobre preparação para concurso, que eu acho que isso é uma dica legal da gente poder passar aqui, não é? Mas, enfim, então a gente vai ter o concurso MP de São Paulo, como eu havia dito, não é? Esse específico aí de Ministério Público e Magistratura está com 25% de desconto. E acho que tem um outro curso também, não é, Val, que tem desconto? O curso, o anual online também está com esse desconto, é isso? Qual é o desconto para o anual online? 25% também. Então, o aluno, hoje em dia, a gente tem essa ferramenta, né? O aluno que quiser fazer o curso online, então tem esse curso anual online, 25% de desconto também. Como é que o aluno faz? A Val Valéria aqui, que é a nossa coordenadora pedagógica, está aqui para me orientar. O aluno que tem interesse nesse desconto, só entrar em contato com as unidades, entra no site, como é que funciona? Nas unidades diretamente, no próprio site, já está lá os 25%, tudo bonitinho. Show de bola, perfeito. Então fica aí o convite para vocês. Mas eu dizia, né, a gama de cursos que a gente oferece aqui para as carreiras jurídicas. Então, você tem o curso anual que nós facultamos na modalidade presencial, na modalidade ensino à distância, ou telepresencial, que você acompanha nas unidades, e na modalidade online. Além desses, os cursos específicos, dos quais o MP e Magistratura é um deles. Tem também concurso para a Defensoria Pública, né? Tem para as outras carreiras, tem concursos específicos aí nas áreas trabalhistas, e a gente tem os retas finais. Não é? Quando abre um concurso, a gente prontamente elabora aí os retas finais. A gente está, por exemplo, agora
não é? Em pleno momento aí de reta final de analista do Ministério Público de São Paulo. Abrindo o concurso do MP de São Paulo, já vai ter o reta do MP de São Paulo, não é? Ô André, eu não sei se você permite Lógico. eu falar, a minha esposa é analista do MP de São Paulo com o maior orgulho. É um concurso excepcional. Para quem não sabe, os vencimentos de analista do MP de São Paulo dobraram o ano passado. É verdade, não é? Que era uma reivindicação justíssima, né, dos analistas do MP então, aqui de São Paulo. É um concurso excepcional. Então, ela está realizada. Que bom, que bom. E foi uma grande aluna aqui do curso, né? Foi aluna da faculdade, foi aluna do nosso curso aqui, não é? Muito bem. Belíssimo casal, né? Obrigado. Legal. Meu amigo, a gente está falando de concurso público, eu falei um pouco do concurso do MP de São Paulo, não é? Como é que é o concurso do MP Federal? O que você poderia destacar para a gente, Denis? André, o MP Federal também ele tem 3 fases, igual ao estadual, né? Ele tem a fase da múltipla escolha, né? Depois tem a segunda fase, que é dividida em grupos, tem alguns dias para fazer a segunda fase. E uma peculiaridade, a prova oral do Ministério Público Federal, ela é feita em Brasília. Interessante isso, né? É lá em Brasília. É lá em Brasília. Então, a prova oral é feita em Brasília. Eu fiz a minha prova oral em Brasília. A primeira fase eu fiz em São Paulo, a segunda fase eu fiz em São Paulo e a terceira fase lá em Brasília também. No seu concurso, Denis, quantas vagas havia? Olha, no meu concurso, André, por incrível que pareça, vocês que estão assistindo aqui, foi a única vez que não se cobrou taxa. É mesmo? Tinham 15 mil inscritos. Você acredita, 15 André? mil inscritos? 15 mil inscritos para 48 vagas, Meu Deus, 37 vagas. E, André, você acredita que 7 mil faltaram? 7 mil faltaram? 7 mil faltaram. Então, às vezes, pelo amor de Deus, às vezes a gente reclama de pagar a taxa. Mas vocês imaginam o gasto que teve o Ministério Público Federal? Quantas provas foram impressas à toa, né? À toa, 7 mil faltaram. Então, 8 mil fizeram a prova e, no total, 37 foram aprovados. Legal, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Você foi aluno do Damásio, não foi? Fui aluno do Damásio. Eu também fui. A gente já falou disso aí, né? Não é? Com o maior orgulho, né? Não a gente é damasiano, né? Damasiano na roxo, veia, né? Na veia. Quando que você se matriculou aqui no curso? Eu me matriculei em 1º de agosto de 94, André. Peguei aquela fila enorme para fazer a inscrição. Eu não peguei fila, sabe por quê? Porque eu já sabia da fila que tinha em agosto e fevereiro. Eu me matriculei em junho. Nossa. No comecinho de junho de 95. Que beleza. Porque aí peguei o curso em andamento, você podia entrar, falei, então, pega o bonde andando, falei, não me importe, eu entro agora, não é? Mas foi uma experiência muito legal. Muito legal. Que o Damásio, eu não sei se eu posso falar agora, André. Lógico, faça favor. favor. O Damásio, até a Valéria está aqui, né? Eu até me emociono quando eu falo Damásio. Eu falo, em primeiro lugar, Deus, né? Eu passei no concurso, muita oração, foi muita oração mesmo. Eu costumo falar, André, até meus amigos brincam, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, sozinho, a Mega Sena da virada, você abandonaria o Ministério Federal? Sem demagogia nenhuma, não abandonaria. Foi muita oração. Foi muita oração para passar, foi muita perseverança, André. Você tem uma fé muito marcada, né? Agora foi muito estudo também, né? Foi muito estudo, André. Foi não muito adianta estudo. Só rezar, não. Foi né? muito estudo, foi muito estudo. Deus ajuda quem cedo madruga, é ou não é? É uma dedicação que a gente tem enorme, né? Foi muito estudo mesmo. A gente se priva de muita coisa. Estuda e vai e vem, reprova um concurso tal. Aí chegou aquele momento da aprovação, André. E o Damásio, não é puxando sardinha não, o Damásio foi essencial na minha aprovação, André. O diálogo, não sei, você também da mesma forma, o diálogo que a gente tinha com os professores, né? Foi uma coisa muito marcante para mim, né? Denis, conta para mim. Você tem algum professor daquela época que te deu aula, que hoje é teu colega? Tem. Conta pra gente. O professor tem a família Rios Gonçalves, né?
Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Fantástico, Nossa, né? que Juiz de professor, direito aqui em São Paulo. Que professor espetacular, de processo civil, não é? né? Que professor de processo civil excepcional. Ele explica as coisas mais complicadas, ele consegue fazer você entender assim numa frase de futebol, né? É impressionante. Impressionante. O professor Vitor Rios Gonçalves também foi professor. Posso te contar uma coisa? Pode. As aulas do Vitor Gonçalves também foi meu professor. Marcos Vinícius e o Vitor também. E na nossa época o pai deles também, né? O Carlos Roberto. Você sabe que eu gostava tanto das aulas do Vitor, né? Do Marcos Vinícius também, mas do Vitor em particular, porque era penal, né? Penal. Que é a nossa área. Terminava a aula do Vitor, sabe o que eu falava? Eu falava, Vitor, onde você vai dar aula agora? Eu quero ir lá assistir de novo a sua aula. Verdade. Eu fazia isso. E ele falava para mim, não faça. Ele brincava, faz isso não, vai assistir a aula aí da outra matéria, não é? Que humildade, né, André? É fantástico, né? Que humildade. Legal. E hoje, família. E a alegria de poder hoje estar ao lado dele, não é? Dividir. Aqui no curso, é uma alegria que a gente tem. Nossa, sem palavras. O Damásio, caros amigos, olha, foi essencial. Um dia, eu sempre gosto de falar isso, um amigo do meu pai falou assim, seu filho quer passar no concurso público? Seu filho tem que fazer Damásio. O professor Pedro Franco falou uma frase aqui, Denis, eu posso passar no concurso público sem fazer cursinho? Lógico que você pode, com dedicação, muita dedicação, tal. Mas o cursinho, principalmente o Damásio, dá essa orientação, né? Aqui a gente está falando do Ministério Público, o André aí participa das bancas do oral, né, André? Você do pode oral ter simulado que a gente do oral faz aqui, simulado aqui, que faz aqui. É uma coisa espetacular, que isso aqui não tem lugar nenhum no mundo. O André acabou de falar que no último concurso do Ministério Público, uma das redações, é isso? Foi, o tema da dissertação. O tema da dissertação foi dado aqui no curso Damásio. O Pedro Franco contou aqui, ele chutou lá tráfico de entorpecentes, é isso, né? Foi. E o Marcos Vinícius dando moral. Puxa, caiu as duas provas. Então é uma coisa absurda. Então o Damásio, a gente é damasiano, né? Eu sou damasiano desde 1º de agosto de 94. Eu não sei se eu sou mais damasiano ou corintiano, né? Tá ali, hein? Tá ali, né? E a gente fala isso com orgulho, né? Ainda mais dividindo matéria com você, André, que é uma pessoa espetacular. Mais uma vez, a sua simplicidade, você é uma pessoa muito gentil, você quer o bem do aluno. O professor Vitor Rios Gonçalves, o professor Luiz Mileu, o professor Pedro Franco, o professor Gustavo Junqueira, Patrícia Vanzolini, olha a nossa equipe de Beirão, Guilherme Madeira, o Paulo Henrique. Esses mais da nossa área, né? Mais da nossa área. Constitucional, né? Tem o Clever Vasconcelos, o Cássio, Juvenal Faria, né? O Flávio Martins. Nossa Senhora, olha o time. Não, realmente, isso a gente é um orgulho para a gente. É um orgulho. Eu lembro quando eu comecei a dar aula aqui no Damásio, novinho, né? Virei professor do Damásio. Aliás, foi um voto de confiança do Damásio, né? Eu também tive o voto. Foi muito legal isso, né? Eu lembro, no meu caso, Denis, contar aqui para todos vocês, eu estava lá em São José dos Campos, na promotoria, tocou o telefone, o oficial de promotoria atendeu, e aí ela, doutor, é uma ligação do curso do Damásio. Uma coisa totalmente inesperada. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, será que eu saí devendo? E não paguei alguma coisa, os caras estão me cobrando, né? Falei, não, deixa eu ver o que é. Aqui é a secretária do professor Damásio, ele quer marcar uma reunião com você. Nossa. Quando você pode? Eu falei, quando ele me chamar, né? A hora que for. Marcamos, vim aqui em São Paulo, lá na sala do professor Damásio. Lembra lá? Nossa. Na Praça Almeida Júnior, na salinha do professor Damásio? Dava um medo quando a gente entrava lá, não dava? Dava um medo. Muito bem. Entrei lá, né? O professor Damásio falou, senta aí. Você que é o Estevão? Me chamava de Estevão, né? Hoje já me chama de Estevão. Chamava de Estevão. Senta aí, Estevão. Vou te dar uma oportunidade. Estuda 2 temas, prepara 2 aulas. Quando faltar um professor, eu vou te chamar para substituí-lo. Para você dar, não o tema do professor, o tema que você preparou. Beleza. Fui lá, preparei 2 aulinhas, uma de penal e uma de processo penal. Aliás, eu nunca imaginei que eu ia ser professor de processo penal, né? O professor Damásio que disse, a gente precisa de gente de penal e de processo. Eu falei, não, mas eu gosto também de constitucional, a gente precisa de penal e processo. Quer? Falei, lógico. Não é? Preparei uma aulinha de cada disciplina e assim começou a história. Um dia ligou o telefone, faltou tal professor.
Você precisa vir aqui hoje à noite, dar uma aula, tal hora, para tal turma, não sei o quê, vim. E isso foi em 1999, Denis. Que beleza. Já 19 anos atrás, já estamos em 2018, não é? Que alegria, André. E a confiança do professor Damásio, né? Que é uma característica do Damásio, né? Quer dizer, ele sempre quis ajudar as pessoas, né? Quem mostra interesse, quem mostra garra, não é? Eu lembro quando eu era aluno, o professor Damásio me chamou para dizer, olha, ele viu ali, não é, os trabalhos que eu estava fazendo, ele lançava alguns trabalhos para os alunos, que é só do desafio. Lembra disso aí? Desafio e tal. Lembro. Aí ele começou a ver os meus trabalhos e falou, olha, o dia que você estiver no oral do MP, você me avisa que eu vou te fazer uma carta de recomendação. Nossa. Aí você fala assim, mas é porque você era filho disso, filho daquilo. Não, na minha família não tinha uma pessoa sequer da área jurídica, né? Quer dizer, ele olhou para um aluno e achou que podia apostar naquele aluno, não é? E hoje a gente está aqui no curso Damásio já, né, podendo ajudar outros. Não é? Que acho que o que a gente tem que fazer, a responsabilidade nossa é essa, não é? É poder dar para as outras pessoas aquilo que no momento da vida a gente recebeu. Esse voto de confiança, essa ajuda e o carinho com o qual a gente foi recebido aqui no curso, não é? E todo o apoio, toda a estrutura que a gente recebeu, hoje a gente tem o dever e a alegria de poder propiciar isso hoje para os nossos novos alunos. Não é, Denis? Nossa. Até emociono. É verdade, né? Você estava aqui, então, em 94, eu em 95. Hein? A gente não estudou na mesma turma, né? Acho que não. Não estudou, não fomos alunos, não. Você estudou junto com o professor Clever, não foi? Estudei. Conta essa história. Eu estudei junto com o professor Clever. Aí, a gente morava no mesmo hotel aqui, no hotel, posso falar o nome, né? O Hotel Issei. Ele morava, acho que no 7º andar, eu morava no 4º andar. Vixe, era uma alegria só. Que época gostosa, mas como você falou, né, André, não adianta só rezar. Tem que ter fé, mas tem que batalhar, tem que estudar, tem que batalhar. André, e não sei se você permite eu falar o método de estudo. Eu acho que é muito legal isso, Denis. Não sei se você permite eu falar. Eu acho que você deve, acho que os alunos querem ouvir um pouquinho também, né? Fala um pouco, Denis. Cada um tem o seu método de estudo, sabe? Mas o método que eu acho mais completo possível é o seguinte. Você está assistindo a aula do professor André Stefan. Você anotar tudo que ele fala, até a respiração dele, o modo de falar. Tudo. Aí você pega o livro, lógico, um livro excepcional, não é porque ele está aqui na minha frente, o livro do professor André Stefan. E completa a matéria do livro no caderno, naquele ponto que ele não deu. Completa. Então você vai ler, você vai ter o caderno do André Stefan, que é um caderno excepcional. Você vai ter o livro do André Stefan, vai completar a matéria do livro no caderno, vai ler a lei seca, vai ler a jurisprudência, logicamente vai ler o edital, vai estudar, o professor Pedro Franco falou aqui num ponto essencial, vai estudar o cara da banca, se ele trabalhou no júri, se ele trabalhou não sei aonde, etc. E fazer provas, amigos. Não tem erro. Lei seca, jurisprudência, caderno, livro. Você vai ler o livro quantas vezes? 1 ou 2 vezes o máximo. Lê o livro. Você tem o livro aí, André, para mostrar aí, por gentileza? Eu tenho, eu trouxe aqui, Denis, trouxe os volumes 2 e 3 aqui, meu amigo. Pode mostrar, Mostro sim. Esses são os... Bom, já que você falou, né, meu amigo, obrigado, agradeço aí os elogios que você fez. Esse eu trouxe, inclusive, para sortear aqui para o pessoal. Foi bem lembrado, daqui a pouco eu ia terminar aqui a nossa intervenção e esquecer do sorteio. Volumes 2 e 3 aqui, dos livros de penal geral, para sortear para todos vocês. Bom, vamos aproveitar então, nesses minutinhos finais, a gente tem aí uns 10 minutos para acabar, como é que a gente vai fazer o sorteio? Manda um recado para mim via Twitter. Dá para aparecer o Twitter aí na tela? Meu endereço no Twitter? @André_Stefan. Coloca aí, produção. Colocou, já apareceu. Twitter, @André_Stefan. Então, esses 10 minutinhos você tem para mandar a mensagem, dizer, se identifica, meu nome é tal, estou acompanhando o workshop, se identifica. Meu nome, acompanhando o workshop, quero participar do sorteio. Aí, no finalzinho, eu digo quem foi sorteado. Se for algum dos alunos que estão aqui, já entrego o livro em mãos. Se for você, em qualquer lugar do Brasil, eu te envio pelo correio. Mas você falou de método de estudo, né, Denis? Eu acho muito legal isso que você falou.
Eu lembro que o professor Damásio deu uma sugestão que eu também acho muito oportuna, e me permita reproduzir, porque eu apliquei um pouco isso, e para mim funcionou muito bem. O que a gente fazia? Né? O que o professor Damásio sugeriu? Leitura em 3 etapas. Livro, sublinha. Terminou a primeira etapa sublinhando, destacou os trechos importantes, e pode fazer isso combinando com o que você falou, né? Que em correspondência com a matéria que foi dada em aula. Terminou os trechos importantes, você não parte para outra etapa no estudo. Vai para a segunda etapa. Não acabou a sessão de estudo ainda. Volta naquela página com o trecho sublinhado e elabora no próprio livro perguntas cuja resposta está na parte sublinhada. Nossa, eu não tinha pensado nisso. É legal isso. Aí você vai ter, em cada pagininha, 2 ou 3 perguntas. Bom, então a primeira etapa você sublinhou, a segunda etapa você recheou o livro de perguntas. Terceira etapa, final, para acabar aquela sessão de estudo. A sessão não pode acabar sem isso. Para mim funcionou. Vai direto na pergunta e vê se você já consegue dar a resposta. Aí você só vai na pergunta, é mais rápido. Cada etapa é mais rápida que a anterior. Conseguiu dar a resposta? Perfeito. Não conseguiu, releia o trecho. Aí você faz anotação, aí você faz esquema, não é? E aí você vai fazer uma coisa que eu acho muito legal também. Essa possibilidade que você tem de sublinhar e formular questões no próprio corpo do livro vai permitir que você tenha um material de revisão. Então, a hora que você passar na primeira fase, estiver na segunda, o intervalo entre as provas da primeira e segunda fase é muito curto, normalmente é um mês, você vai ter um livro todo sublinhado, com as perguntinhas, você já pode fazer uma revisão super rápida. Mas não pode deixar de estudar o caderno. O caderno é essencial. É fundamental, porque no caderno a gente dá a dica. Né? O livro, o autor ele tem a obrigação de fazer uma abordagem ampla. André, não é para falar não, o seu caderno é essencial. Eu conheço o seu caderno, não, obrigado, eu conheço o seu caderno, porque minha esposa, o seu também, pô, pelo a minha amor de esposa Deus. foi sua aluna, eu acompanhei, é essencial o seu caderno, parabéns. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Eu gosto de organizar tudinho, né? Numerar todos os temas, coloco na lousa tópico, subtópico. Quando tem um conceito, a gente dita o conceito, transcreve as informações importantes no quadro, né? Porque isso ajuda o aluno. Não é? A nossa função é essa, é facilitar a vida do aluno. A gente é um facilitador da vida dele, não é? Mais uma vez, o nosso Pedro Franco, não é? Todos podem passar no concurso, mas a nossa função aqui é tornar essa tarefa difícil, um pouco menos difícil, digamos assim. Não é? É o caminho das pedras que a gente já percorreu como aluno, como candidato, e vem percorrendo, não é, repetidamente a cada ano com os alunos que a gente ajuda a passar. Não é? Puxa vida, com 19 anos de professor aqui do Damásio, quantos colegas de MP de São Paulo que eu tenho que falar, colega, fui seu aluno, não é? Com quantos colegas a gente encontra e tem essa alegria de dizer, poxa, pude te ajudar um pouquinho, né? Ainda que seja mostrando um caminho, dando uma dica, não é? Uma coisinha que caiu no concurso, não é? É uma alegria muito grande. A gente renova constantemente essa felicidade de passar no concurso. Não é? Isso eu acho muito legal. Sobre a felicidade de passar no concurso, Denis, eu também bato muito nessa tecla, não é? A gente pode buscar a carreira jurídica do Ministério Público, ou seja qual for, por várias questões. A gente já falou da questão econômica, né, no Brasil, num país como o nosso, isso é super importante, a estabilidade financeira que propicia a carreira, mas também a conquista pessoal de você ingressar no concurso é algo que nos marca a vida inteira. Eu lembro quando eu estava lá no auditório do MP de São Paulo, e o Procurador-Geral de Justiça da época, com a lista dos aprovados, na proclamação do resultado, foram aprovados no concurso do MP de São Paulo. E eu ouvi meu nome, Denis. Nossa. Né, a gente ouviu o nosso nome naquela lista, é algo que nos arrepia, não é? É uma sensação de que, puxa, conseguimos. O esforço trouxe essa recompensa, não é? E, nesse dia, eu estava acompanhado pela minha mãe, né? Falecida e saudosa mãe aí, não é? Enfim. E eu não vou esquecer nunca o olhar dela, né? A maneira como ela copiosamente chorou quando ela ouviu o meu nome ali na lista dos aprovados. Não é? Quer dizer, você poder dar o orgulho, não é, para essa pessoa, né? Para a mãe, para o pai, não é? Enfim, para o marido, para a esposa, seja para quem for, né? Para essa pessoa que nos ama e nos apoia, que nos confortou e nos deu o incentivo em toda a nossa jornada de preparação, a gente poder chegar lá no dia e falar, puxa, olha, consegui, e dar esse orgulho, não é? Para essa pessoa é uma coisa muito legal. Sem não é? palavras. Esse momento da aprovação no concurso público é emocionante, né? Não tem palavras. Bom, meu amigo, eu
eu já vou partir aqui para as nossas considerações finais. Não é? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande, não é? Foi, sem dúvida, poder estar aqui nesse evento com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Vai ser uma alegria muito grande poder ter você no corpo de alunos. Estamos aqui para te ajudar, para pegar na tua mão e falar, olha, vamos embora, vamos lá, é isso que você precisa, estuda isso, esse é o ponto importante. Quando chegar e você for avançando aí nas fases do concurso, poder te dizer, ó, agora vai por esse caminho, estuda esse ponto, né? Observe esse item. É para isso que a gente está aqui, é essa a nossa missão. Daqui a pouquinho eu vou falar o aluno sorteado aqui, né, pelo Twitter, mas eu queria dar a oportunidade para o Denis também fazer a sua consideração final. Obrigado, André, pela participação aí com você, com o Pedro Franco. Obrigado, Valéria, pela oportunidade, viu, de sempre estar conosco também. Obrigado aos queridos alunos, tá? Ó, eu estou falando do fundo do coração mesmo, do fundo do coração. Como eu já fui aluno aqui, isso é da minha própria pessoa, da pessoa do professor André Stefan, tenho certeza disso. A gente está aqui para ajudar você. Confie no Damásio. A gente está aqui para ajudar você. Denis, não estou te encontrando. Vai na sala dos professores, vai ali conversar conosco, né? Olha, eu estou aqui, você ganhou um amigo para sempre, para passar nesse concurso do Ministério Público. Gente, como o André falou, o momento de aprovação é um momento inesquecível, que fica marcado na nossa memória. E conte conosco sempre. Damásio. Abraço. É e a gente, se Deus quiser, vai ter a felicidade de poder ajudá-los a também ter esse momento, não é? Bom, então nós vamos encerrar aqui os nossos trabalhos. Vamos aqui ao sorteio. Bom, 2 alunos sorteados estão aqui. Primeiro, Fernanda Vaz Brás. Ela diz aqui, estou assistindo o workshop do MP Online, quero participar do sorteio. Fernanda Vaz Brás. Você levou aqui o volume 3. Fernanda, vou mandar para você. Preciso que você me faça um favor, Fernanda. Manda uma mensagem, mais uma mensagem pelo Twitter, com seu e-mail. Manda para mim a mensagem com o teu e-mail, eu entro em contato para poder enviar pelo correio para você. E o outro aluno foi aqui. A Gabi, estou acompanhando o workshop, quero participar do sorteio. Gabriele Jaciuk, está acompanhando aqui. Está aqui, inclusive, acompanhando ao vivo. Ficou com outro livro, já faço a entrega aqui ao vivo. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo prestígio. Vai ser uma alegria muito grande tê-los como alunos do Damásio e participar dessa jornada na sua preparação para o concurso. Um abraço.